Já estamos? Estamos no ar? Bom dia, pessoal. Tem alguém por aí? Júlio, beleza. Robson, Everton, André, opa, Tatiane, Júlio Pires, Brascol. Todo mundo por aí, vamos? Bom, como estava previsto, vamos falar hoje sobre orçamentos. Escreve para mim, vocês aí, qual as suas dificuldades, cara, referente a alguns orçamentos, algumas dúvidas, como levantar o material, se é no AutoCAD, vocês levantam em planta plotada mesmo. Que dúvidas vocês têm na hora de levantar o material, o tipo de material, né, e como fazer isso para apresentar a um cliente? Para mim aí, escreve alguma coisa aí, que a gente vamos levando adiante aí. Bom, ninguém tem dúvida. Qual a porcentagem que eu coloco? Olha, já quer saber do BDI. Lucro. Vamos lá. Mais alguém? Quem perguntou a porcentagem? Cara, essa porcentagem, tudo vai depender do seu cliente e o tipo de instalação que você vai fazer. Você pode começar de um split para um VRF, tudo isso aí tem... você não pode assustar o cliente também, né? Minha maior dificuldade é a prospecção de clientes. Vamos falar sobre a porcentagem. Referente a adultos, essa parte aí a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, certo? Hoje, vamos falar no início agora sobre mais instalação de parte de frigorígena, que é a parte de VRF, e a gente já entra no duto. A porcentagem é o seguinte, tudo depende do tipo de trabalho que você vai executar. Num sistema de split, é muito comum o pessoal dobrar os valores, porque você tem muita dificuldade de várias viagens na obra, então, mas você tem que tomar cuidado na área do VRF. Se você fazer esse tipo de coisa num VRF, numa instalação muito maior, você tende a perder o trabalho. Então, para isso, você precisa fazer um levantamento bem minucioso do seu material, para que não haja erro. Você tem que ter uma ideia muito certeira daquilo que você está levantando, para você saber exatamente a margem de lucro que você joga em cima, uma margem, o BDI, no caso. Então, você precisa tomar cuidado no levantamento. Então, não dá para você citar uma porcentagem agora sem você ter um parâmetro do que você realmente vai gastar. Então, todo cuidado é pouco na hora de levantar o material. Então, você não pode nem errar muito para cima e nem para baixo. Você tem que ter uma base exata, bem próximo do que realmente você vai gastar para você jogar o seu BDI em cima. Certo? Proposta que considera referente a adultos. Adultos, praticamente a mesma situação, né? Você precisa fazer todo o levantamento de duto bem minucioso, não pode esquecer detalhes, cara, que parece que é muito simples você esquecer o tipo de fita que você vai usar, o tipo de suporte que você vai usar, pé direito, o tipo de andaime, se você usar uma plataforma, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, o duto também é muito importante você ter uma ideia de que você vai gastar. Não sei, a maioria do pessoal orça o material por conta do cliente, outro orça por sua conta, levantamento de grelhas, isso é muito importante, tipo de grelha que você vai usar, isso é muito importante. Você precisa ter na mão todo o material, e em cima desse material, com um orçamento bem específico, você jogar uma porcentagem. Depois você para mais. Peraí.
Então, eu faço um orçamento para serviço de manutenção em central de ar. Bom, sem uma visita, fica meio difícil, porque muitas vezes o cliente te passa um processo, você chega lá é outro. O ideal é que você faça uma visita nesse local. A não ser que seja muito distante, você pega os parâmetros que ele vai te informar. Mas para central de ar, o ideal é que você faça uma visita com um técnico, faz um levantamento, porque muitas vezes a pessoa fala, só está faltando gás. Você chega lá no local, não é só o gás, tem um vazamento, ou está uma parte elétrica comprometida, tem todo esse detalhe. O ideal é que realmente, no nosso caso, a gente faz uma visita, manda um técnico para fazer a visita. E essa parte da manutenção, a gente tem outro produto sobre manutenção, PMOC, isso aí a gente vai estar falando em outras lives, outras aulas. Calculo cerca de 20% a mais. Então, tudo isso aí depende, né? Depende do valor da obra, o quantitativo de equipamentos, ou de dutos, ou de instalação, você tem a sua margem. 20% pode estar perigoso numa obra um pouco mais distante, de quantas visitas você tem que fazer, tudo isso aí você tem que analisar, certo? Quantas vezes você vai nesse cliente? Quantas visitas você tem que fazer com o seu técnico? Tudo isso aí é muito importante, mas é questão, voltamos lá naquela parte de orçamento. Se tiver um orçamento bem minucioso dentro dos parâmetros, você pode jogar 20%, que você já está certeiro que é 20% de lucro. Mas para isso você tem que ter exatamente, focar em um orçamento bem feito. Não seria 20% em cima do material, né? Não. E se colocar 20% em cima do material, só a nota fiscal vai ter engolido exatamente essa margem. Então, é um orçamento minucioso, incluso todos os impostos, transporte, tudo que você vai gastar, você tem que colocar numa planilha. Você tem que estar muito próximo do que você vai gastar. Então, esse é o nosso lema aqui, é passar para vocês isso. Vamos lá. Bom, o que nós vamos falar hoje, cara, é sobre um orçamento correto, bem próximo da realidade, certo? Como tirar uma empresa, como aconteceu com a gente, de um patamar que a gente fazia... um patamar que a gente fazia muito no chute, na verdade, as coisas, né? Você pegava um desenho, levantava X de duto, X de cobre, sem prestar atenção, muitas vezes, sem fazer um levantamento bem próximo, levantamento de projeto, ver quantidade de duto, bitola de cobre, tudo isso é muito importante. Então, o que a gente fazia? Vou pegar 2 panquecas de cobre, tanto de isolamento, tanto de cabo PP, X. Aí você chega na obra, aquela panqueca não deu nem para um ponto de máquina. O cabo você precisou emendar. Então, todo esse tipo de trabalho que a gente quer passar, exatamente, você não pode errar nisso aí. Porque se você faz mais ou menos não, no chute, você tem tendência ao erro. E se você errar numa obra um pouquinho maior, se você errar num split de R$1.000, você perder 10% já são 5.000, praticamente seu lucro foi embora. Então, essa é a questão do orçamento bem feito dentro de um padrão que a gente está querendo passar para vocês. Está ouvindo? Então, nós temos uma planilha que pode facilitar vocês para um orçamento bem ágil e bem próximo do custo. Porque, de repente, a pessoa te passa um orçamento, você tem aí 1, 2 dias para fazer. Você está ocupado na rua ou com outros processos maiores e acaba você deixando de atender. E o cliente te liga, te cobrando o orçamento. Então, dependendo do tipo de obra, você consegue fazer isso aí em meio dia de serviço, até menos. Quando você fazer um levantamento minucioso, jogar nessa planilha, você tem um resultado já praticamente total da obra. Porque comete muito erro de cálculo. Na hora do levantamento, vamos supor num sistema de VRF. Você sabe que o VRF tem uma tubulação diferenciada na bitola. Se você passar batido nisso aí, você acaba perdendo em quilos. É quase o dobro o peso, né, em relação ao cobre. Então, se você, na hora, passar
o cobre como fosse para split comum, ou para algum split até 60 mil, você no VRF é completamente diferente. Se você errar em 10 metros numa tubulação de 3/4, vai que é um VRF mais comum de 10 HP, de 8 HP, você errar em 10 metros, praticamente já foi 400 gramas de diferença, 4 quilos de diferença, 5 quilos a R$ 70. Então, se você começar a somar numa obra de 50 mil e perder 10 mil, não dá. Então, tem esse... E na hora de você negociar, se você não tem um orçamento bem próximo daquilo que você sabe que realmente você levantou minuciosamente, a pessoa te liga para negociar, diz para você, você está com uma obra de R$ 50 mil, suponhamos. O cara te liga e diz assim, eu tenho um parceiro aqui que me indicaram que ele está fazendo por 40 mil. Você tem certeza se você pode baixar o seu preço? Ou você tem certeza se você não elevou muito o seu preço? De repente, você no chute elevou muito o preço e você fica com medo da margem de negociação. Posso tirar 10%? Posso tirar 15%? Então, você não vai ter essa certeza. Ou como é que o cara chegou nesse valor de 40 mil? Será que ele está blefando? Será que ele errou ou eu errei para cima? Então, tudo isso aí é muito importante na hora da negociação. E a gente fez questão de fazer esse tipo de planilha quando a gente resolveu mudar realmente, estava chutando muito. E quando você fazia as contas no final, poxa vida, trabalhamos praticamente a troco do material, a troco de pagar o técnico. Então, essa parte é muito importante. Muitas vezes, a pessoa não tem um roteiro para fazer um orçamento, né? O pessoal vai colocando, mistura duto com frigorígena, isolamento com sustentação. Então, o ideal é que você tenha uma planilha, você separe totalmente, duto, isolamento de duto, sustentação de duto, no caso do VRF, frigorígena, cobre, isolamento, sustentação, cabo de comunicação, interligação do condensador com o quadro elétrico deixado, tudo isso aí é parte que você não pode deixar passar. A pessoa te deixa um ponto a 15 metros de distância, você não viu essa parte, um condensador de 10 HP, cabo de 6 milímetros, você soma aí 4 pernas vezes 10, 15 metros, o cobre no preço que está, o cabo também, então você acaba tendo uma margem de erro e isso aí vai te prejudicar no final das contas. Na soma total, você acaba tomando prejuízo. O que você precisa, na verdade, para acertar esse orçamento, para chegar bem próximo do que aquilo que a gente está falando? Nós vamos falar sobre isso hoje, certo? Vamos passar para vocês exatamente o que vocês precisam fazer para chegar muito próximo do orçamento, para não ter erro, para na hora da negociação você não travar, certo? Então, vamos passar a falar sobre isso aí para você ter uma ideia de como a gente usou na nossa empresa para chegar onde nós estamos. Bom, o primeiro pilar é o seguinte, você tem que analisar o projeto para o levantamento dos materiais. Focar na exposição dos equipamentos, que tipo de equipamento você vai estar usando. Não vamos falar em capacidade aqui, mas tipo, se é máquina de parede, o raiol, ou então é piso-teto, cassete, tudo isso influencia? Influencia. Piso-teto, você vai usar um suporte diferenciado. Depende se você vai direto na parede ou vai no teto, você tem sustentação, um tirante ou um perfilado, tudo depende do local da obra. Pé direito também é importante, porque você não sabe a altura que você vai gastar, o tipo de suporte. E parede é mais comum. E o cassete, no caso, a maioria é problema com dreno, que já é a maior parte da obra, mas também precisa saber onde a pessoa vai deixar esse ponto, se tem um consumo de tubo de PVC. No início parece tudo muito comum, muito simples e barato. Mas se você soma numa obra 10 cassetes a 3, 4 metros de tubo de PVC, tem tudo isso aí que você precisa analisar e colocar em prática, colocar nessa planilha. Vamos lá. Vocês trabalham algum de vocês trabalham com AutoCAD? Tem o AutoCAD no seu computador? Vamos lá. Ou pode trabalhar com planta impressa, isso aí tudo depende
das condições de cada um. Existem outros programas também que você pode levantar, mas você precisa conhecer, no mínimo, o que compõe uma instalação. Então, para isso, o ideal é que você tenha um conhecimento. Se não tiver um AutoCAD, você pode usar uma planta plotada, logicamente, mas você sabendo todos os passos que você tem que usar e todo tipo de material que você vai ter que usar para que não esqueça nada. Vamos abrir o AutoCAD aqui? Podemos abrir um projeto aqui só para ter uma ideia? Abre essa planta. Essa parte de tubulação, cara, é muito importante, a parte de conexão, principalmente. Como muitos sabem, o VRF é um sistema que o pessoal tem um certo medo por causa de custo de material, tipo de material, e, na verdade, se você fizer as contas direitinho, usar o material certo e sabendo o que você está fazendo, não tem erro, porque você tem a tubulação com diferencial de bitola, né, de espessura de parede, acima de 5/8, as próprias curvas, cotovelos, bom, refinete praticamente, o fornecedor de equipamento já manda os refinetes junto com os equipamentos. Se você precisa comprar, já é um diferencial. Aí, normalmente, quando você tem que fazer alguma alteração. No caso, cotovelos, você vai usar na mesma bitola, na mesma espessura do cobre, e não é baratinho. Qualquer cotovelo numa medida de 3/4 já eleva de R$10. Se usar 10, já são R$100. Se pôr na ponta do lápis, no fim de uma obra, é um custo que você poderia ter evitado. Dá para mexer aqui já? Vou seguir, então, acompanhando aqui na Bom, quem tem o AutoCAD, logicamente, tem esse conhecimento aqui, é muito simples, né? Algum detalhe que você precisa saber. Vocês responderam? O pessoal mexe com AutoCAD? É familiar, não é familiar? Alguém trabalha já com CAD para fazer orçamento? Responde para a gente, quem já trabalha com CAD, porque para a gente ter noção se vocês sabem um pouco mais ou se vocês têm dificuldade nesses comandos, porque isso também, a gente vai abordar esse assunto aqui dentro da aula, mas a gente quer ter noção do quanto é familiar para vocês. Tem um programa, tem conhecimento, é isso aí. Já ajuda. Se não for no AutoCAD, você pode utilizar na planta mesmo, com escalímetro você consegue fazer tudo isso. A questão é o AutoCAD você tem mais agilidade, né, para você medir e tal. Você tem uma visualização melhor. No caso, muitas vezes os caras te mandam uma planta com corte, porque esse corte também influencia. Você tem um condensador a 4, 5 metros de altura. Então, tudo isso aí influencia no comprimento da tubulação. Mas vamos lá, só uma demonstração aqui simples para você ter uma ideia de como que a gente faz esse levantamento, que é o que a gente usa aqui na empresa, o nosso pessoal usa para fazer, mas o problema maior está nos detalhes, né? Então, vamos lá. Bom, aqui é um apartamento que a gente está orçando, né? Então, nós já fizemos aqui um levantamento do material. Esse aqui quase não tem duto, só tem uma descarga do condensador, porque ele está usando um depósito aqui e uma veneziana que não pode mexer, que é a fachada do prédio. Então, aqui tem um duto comum, que o cara pediu como MPU. Realmente a gente usa o MPU em casa de máquina, assim, porque você vai lavar um condensador. Se você um duto, você tem que isolar, porque o ar é muito quente, né? Acaba influenciando na troca aqui. Então, a gente usa o MPU, ele exigiu e a gente acha melhor também, sempre utilizando esse tipo de coisa. Porque o cara vai lavar, pode limpar, pode passar um pano no próprio duto. Em lã de vidro já é mais complicado, né? Então, mas aqui, ó, eu tenho um condensador aqui de 6 HP, distribuindo aqui em 6 ambientes. 5 ambientes. Na sala, nós temos 2 cassetes aqui de uma via, certo? Então, aqui está simples, para quem... Só alguns detalhes que a gente precisa olhar, que é a questão de quantas curvas eu tenho para chegar. Por que esse monte de curva aqui?
porque eu tenho umas passagens na viga, que já foi deixado por uma construtora. Então, eu não posso estar furando essas vigas. Então, por isso que a gente está utilizando. Isso é muito importante, porque pensa que daqui até lá 5, 6 cotovelos, vezes R$10, 15, já foi R$100. Ah, é simples? É. Foi a sua passagem até lá, foi o seu combustível, o seu almoço. Então, tudo isso você precisa aplicar, para no fim das contas você ter o lucro próximo do desejado. Vamos lá. Bom, aqui tem nos centímetros, logicamente, esse 51 está aqui no projeto, você vai ter lá 60, 55, 68. Isso aí também não é o que vai influenciar. Vai influenciar 1 metro, 2 metros, 3 metros, lógico, né? Você tem isso aqui, você tem uma descida aqui, você sabe, ó, o cara já te deu o pé direito, ó, 2,50. Se você tem 2,50 aqui, essa máquina vai no piso, você sabe que você está colado no teto, vai descer 2,50 de tubulação, com mais as curvas e as conexões, 3 metros. Você vai jogar aqui de descida. Isso aqui eu vou anotar do lado e vou fazer, jogar na minha planilha. Aqui eu tenho de tubo 3/4. Aqui a gente já pegou, a gente mesmo executou esse projeto, né? Então você tem um fluxograma já que já te passa isso aqui tudo, que a próprio fabricante fornece. Linha de 3/4, 3/8. Linha de gás e linha de líquido, 3/8. 3/8 e 3/4. Aqui nós temos uma metragem, você vai passar uma planilha para fazer o cálculo já. Depois eu mostro para eles. Então, a gente, só... É tranquilo, só uma pergunta aqui. É tranquilo para vocês transformarem metros em quilos de cobre? Ou vocês querem que a gente deixe essa fórmula para vocês? Tá o chat. Tá aqui, Roberto. Tá aqui. Fiz o curso para fazer plantas baixas, ligar a refrigeração, e não tenho experiência. Só elétrica, por isso elétrica. Okay, vamos lá. Por exemplo, quanto que a gente tem? Só vou colocar... Bom, aqui nós temos, de subida, aqui nós temos 2 metros. Quero a fórmula, por favor. Então, a gente vai pôr a fórmula para vocês transformarem metros, porque se vocês não transformam metros Você compra por quilo, normalmente. Exatamente. Na loja você vai lá e compra por quilo. Não, você fala em metros para ele, mas ele transforma em quilo para ter o custo, né? Então, quanto custa 1 metro de cobre? Então, você vai instalar uma máquina, eu tenho 50 metros de cobre, quanto custa isso? Né? Quanto pesa? Então, você tem que transformar em quilo para saber quanto você vai ter de consumo. Abre aqui o Word, que a gente escreve aqui para eles a fórmula. E aí, por exemplo, a gente tem a tubulação, anota aí, a bitola de 3/4. No caso, a gente vai ter uma bitola lá na planta de 3/4. Aí, 1 metro, escreve aí, 1 metro. Isso. 1 metro. É igual, 1 metro tem o peso de 0,775 gramas. Isso. 1 metro. Isso é no caso do que a espessura desse cobre de 3/4 acima, eles usam 1,16. Então a parede é mais grossa, então ele pesa legal. Então aqui, se errar, a coisa é... Ele pesa 0,776 gramas por quilo. Por metro. Por metro. Essa tabelinha, gente, vocês encontram no Google, em qualquer lugar. É só vocês digitarem lá, tabela de pesos e medidas de cobre, que aí vocês vão ter todas. Aí vocês descobrem quanto pesa 1 metro daquele material. Se descobrir o peso, o resto é fácil. Então, por exemplo, vamos botar mais um exemplo aí, 3/8. 3/8. Embaixo. Tubo de 3/8. 3/8, 1 metro. Vai pesar 1,93. Só isso? Que é a parede de 1,32. Então, prestem sempre atenção se a especificação... Então, esse aqui, a parede já é 1,32, que é a parede normal que a gente usa para instalar split, né? Então, usa até 3/4, a gente usa um split, até 60 mil com algumas marcas aí que o pessoal usa 1/8, eles usam essa E aí, bitola. Coloca o preço do quilo. Por exemplo, a gente está utilizando uma base que o preço do quilo está R$70. Eu não sei quanto está na área de vocês, onde vocês estão? Quanto vocês estão pagando no quilo do cobre?
R$70. Pode ter preço do quilo. R$70? É, uma média, só pra A gente está pagando aqui em São Paulo de 63 a 70, então tudo depende da correria, né? Você precisa ter uma noção também, buscar um melhor preço. Pois não? Só admitir uns participantes aqui. Aí, continua. Bota aqui preço, então, bota uma margem de preço de R$70. Uma estimativa, né? Preço, R$70. Preço próximo, né? É. Pode ser menos, pode ser mais, mas bota na linha de baixo. Bom. Preço médio. Eu não sei, depende, né? Tem pessoal que está pagando até R$60 no lugar aí. R$70. Ok. Vamos ver se deu. Vamos voltar para o CAD. Quer ver? Deixa eu passar esse aqui que já está pronto. Que a gente coloca lá. Para você botar a fórmula aí. Essa parte é a questão do cobre ser mais espesso. É uma diferencial muito grande. Eu já tive um problema numa obra que foi erro de projeto, né, ainda bem. Não foi levantamento nosso, teve um erro de projeto aí que teve um cobre de 1,5, 1,5 polegadas, e deu 70 metros a mais. Se eu tivesse errado, praticamente o lucro teria ido embora. Então, tem que ter muito cuidado nesse tipo de material acima de 3/4, tanto para os cotovelos, luvas de emenda e também o cobre. Só pega Vamos a lá. fórmula no WhatsApp aqui, aí já fica mais fácil de a gente escrever aqui. Só. Isso, se você procurar, você tem uma tabela. A gente vai fazer uma tabela só desses itens que a gente mais utiliza e colocar para vocês. Porque a tabela vem geral no... Deixa eu só pegar aqui. Olha só. Só para ter uma ideia, a gente fez o preço a R$70, que eu cheguei a pagar 69, 71, bem no auge, aí, há 10, 15 dias atrás, naquela virada. Hoje a gente encontra por 64, 65, mas isso aí é uma variação. Depende da loja, depende da cidade também. E o que o cara pagou também, né, antes do dólar. Né? Então, o cara até negocia, faz uma negociação melhor numa quantidade mais elevada. Aqui no caso, se você comprar pouco material, o cara vai manter esse preço mesmo. Olha aqui um tubo de 3/4. O custo por metro é R$54,32, nessa questão de R$70. Se você errar em 10 metros numa obra dessa, já são R$500. Pensando, é uma instalação de um split, praticamente. Então, esse cuidado é muito importante. Só ver se o pessoal entendeu. Então, assim, é preço do quilo por metro. Pelo peso equivalente a 1 metro. Então, na fórmula aí que a gente achou, 3/4, essa fórmula tem no Google, gente, repetindo, essa fórmula tem no Google e vocês encontram muito fácil. Então, 3/4 que a gente passou aí para vocês, 1 metro vai ter 776 gramas, 3/8, 196 gramas. Você pega o preço do quilo e multiplica pelo peso do metro. Então, a tubulação de 3/4 é 70 vezes o peso de 1 metro. 0,776. Quanto vai custar 1 metro dessa tubulação em quilos? R$54,32. Tubulação de 3/8, R$70, vezes o peso também do metro, que é 0,193. Vai custar quanto? R$13,51. Aí você achou quanto pesa 1 metro de cada tubulação.
E aí é bem fácil, não tem segredo. E essa fórmula você encontra no Google, você baixa lá a tabelinha, e aí você utiliza, você acha o peso. Quando você achar o peso da tubulação, já deixa anotado. Já deixa anotado que você fica fácil, a tua planilha fica pronta. Bora lá, segue no projeto. Então isso aí é muito importante para vocês entenderem. Não é fácil, não é difícil levantar isso aí. Isso aí serve para qualquer tipo de instalação. Basta você saber qual tipo de cobre você está usando. Se você usar um 32 ou o 1,16. Tem lugares que eles pedem 1 milímetro o tubo. Esse aí é 1,58 a espessura. Mas 1 milímetro a gente não acha em loja de refrigeração aqui. Isso usam lá fora, porque isso praticamente vem tudo lá de fora, né? Então esse cobre você não acha fácil. Então você tem que usar de 3/4, que seria 1 milímetro no catálogo deles, para 1,16, que é 1,58. Ok? Vamos lá. Vamos para o projeto? Vamos para o projeto e vamos jogar essa planilha. Vamos lá. Peraí, agora chegou. Significa que está acontecendo aqui chegar agora. Bom, quem chegou agora, a gente vai começar a análise do projeto, exatamente agora. A gente fez algumas explicações antes, mas agora a gente vai começar a analisar o projeto e o levantamento de material no AutoCAD. A gente falou bastante aqui sobre a questão de você não errar no seu orçamento, fazer um levantamento bem minucioso, para que aquela margem de lucro que você especificou, você não chegue bem próximo, né? Então, o sistema seria, no caso, levantar e não esquecer de material nenhum. Sempre fazer uma anotação, que você ter isso aí em mente, ter uma planilha que você utiliza para esse fim. Que tipo de equipamento, o que você usa nele. Já deixa de lado para você não passar batido em alguma coisa, certo? Suportes, cotovelos, luvas, isolamento, tipo de fita de isolamento, tudo isso aí você tem que ter em mente para você não esquecer. Porque tudo é um custo. E no final das contas, sai do seu bolso, né? Bom, aqui ó, é um apartamento que a gente está orçando, quer dizer, já está fechada essa obra, né? Mas já levantei o material para a gente poder comprar o material. Então aqui é muito simples. Aqui, como eu já tenho o pé direito, mas já visitei a obra, para mim está mais fácil ainda, né? Já tenho o pé direito 2,50, eu sei que a máquina vai no chão, eu tenho que descer esse tubo aqui no mínimo 2,50 cada linha, com isolamento e um suporte. Então, eu tenho aqui ó, essas distâncias. Vai somar essa distância aqui? Sim. A gente tem qual que é a primeira bitola? Bitola de 3/4 e 3/8. Então, vamos começar pela mais... Quantos metros? Nós temos aqui, ó, 51 centímetros, mais 61. Mais 61, mais 155. Essa na 3/4. Mais 392. Mais 87. Mais 364. E mais 54 centímetros. Isso é até o primeiro refinete. A gente prefere separar até o refinete para você ter uma ideia que a gente vai anotar aqui. A tubulação, eu discrimino assim no meu projeto, tubulação trecho 1, no caso, né? Depois vai para o trecho 2 e se o material for idêntico, depois você só repete a quantitativa. No caso aqui, ó, na sequência a gente tem um refinete, normalmente fornecido pelo fabricante. Quando você utiliza um projeto, envia um projeto para eles fazem o levantamento, vê se realmente atende, se o fabricante aceita esse tipo de projeto também, porque depende do tamanho da linha, tem tudo isso aí, a capacidade dos evaporadores, se atende pelo condensador que você está instalando, mas normalmente, quando já chegar nesse ponto aqui, que eles aprovaram. Então, nós temos aqui um refinete e depois começa a distribuição, que também você vai fazer só esse trecho ou vamos levar até a segunda máquina aqui, só para ter uma ideia? Sim, faz até o... Então, eu tenho repetido essa quantidade de 3/8. Mesma quantidade em 3/8 até o primeiro refinete. Então, eu vou chamar isso aqui de trecho 1, né?
Isso normalmente a gente coloca trecho 1, 2, que é para a gente ter uma ideia até das distâncias entre os refinetes e os evaporadores. Nesse trecho aqui, a gente tem que calcular as curvas, que também tem na nossa planilha essa medida de curva e o custo você vai jogar nela. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 6 curvas de 3/4 e 6 de 3/8. 3/8 normalmente se faz no tubo, né? O pessoal tem o curvador lá, outro faz com a mola, mas o curvador é mais ideal, né? Deixa o negocinho mais bonitinho e sem erro. Então, o 3/8 praticamente a gente não conta as curvas, a não ser um lugar muito apertado, próximo de parede, você precisa soldar, não tem. Mas normalmente a gente não conta. O 3/8 a gente usa direto. Então vamos lá. 3/8 já jogou as curvas. Uhum. Deixa eu só conferir. Esse trecho aqui, você já... Não, até o primeiro refinete. Okay. O trecho 1 até o primeiro refinete. Ok. Vamos fazer o trecho 2, que também é uma linha de 3/4. Que aí vai somar aqui no 3/4. Exatamente. Isso aqui, como a gente jogou direto lá, porque a gente descobriu que esse furo, na verdade, que está aqui, ó, ele estava aqui. Então, a gente atravessou direto e inverteu o refinete. Então, eu vou medir até aqui direto, que foi o que a gente fez. É melhor você seguir o projeto, que é o que está aí. Vamos lá. Aqui eu tenho mais 2,30 m. Eu tenho mais 42 centímetros, é tudo muito próximo. Também isso aqui não vai ser exatidão, mas só para você ter uma noção. Vamos seguir isso aqui porque foi o que o cara projetou em cima da furação que o arquiteto passou, mas quando chegamos na obra estava diferenciado, mas só passou direto. Então, eu venho com um tubo de 3/4 até aqui, porque eles distribuem mais 3 dormitórios lá para frente. Então, temos aqui mais 2,30, anotou? Anotei. Então, tem mais 1, 2, 3 cotovelos de 3/4. Isso aqui parece estranho, né? Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte aqui, devido à distância que é exigida pelo VRF, né? Até a curva, 50 centímetros, 50 centímetros. Você não pode ter menos que 50 centímetros de um refinete para a curva, da curva para outra curva. Então, é por isso que está esse desenho, sim, aproveitando as furações de uma viga, que aqui também tem uma viga, não aparece no projeto, mas existe. Então, vamos lá. Essas mesmas bitolas 3/8, a mesma medida, certo? 3/8 não vamos usar cotovelo. E a de meia? E aqui de meia, vamos fazer de meia, que é para vocês terem uma noção de preço também do de meia. De meia é que alimenta o primeiro evaporador. Aqui nós temos 2,25 m. E temos aqui 52 centímetros. Logicamente, você está colado no teto, você vai descer o forro aqui, no caso, tem 30 centímetros de espessura, de vão, até a máquina. Você vai descer e virar uns 50, que é o que a gente calcula de normal. Você vai entrar e virar para estar de encontro com o cobre que vem da evaporadora, certo? Então, aqui a gente sempre, daqui até o ponto que a gente vai ligar, normalmente quando você entra na parede, considera sempre 1 metro. Porque, de repente, muda para lá um pouquinho, 10 centímetros, você tem uma variação aí. Então, aqui é um evaporador de parede, colocado bem em cima da porta, né? Pessoal, porque tem armário aqui, ficou bem... As outras situações são as mesmas daqui para frente. Mas aqui nós temos tubulação de meio e tubulação de 1/4 nesse mesmo comprimento, que é o padrão do VRF, de 9.000, né, até 18.000. Vamos lá? O arquivo da planta, da obra, normalmente o cliente passa. Ele passa, o arquiteto muitas vezes passa
a planta. Quando a gente vai fazer um projeto, em cima dessa planta você já dá uma calculada mais ou menos na área, né? Dá uma calculada na área e para ter uma base do que ele vai precisar na obra dele. E normalmente a gente faz uma visita. Dentro de São Paulo a gente faz uma visita. Vai até o apartamento, ver como é que está, ver, discute com o arquiteto, principalmente passagem de tubo, né? Dreno, que tem um problema muito sério. Um dreno normalmente. O pessoal quer pôr numa parede, que o banheiro está longe, o ralo está longe, então tem tudo isso. Para evitar a bomba, né? Danada bomba que vai na parede, então a gente procura fazer uma visita. Normalmente eles fornecem para nós mesmo. E alguns eles já têm com orçamento. Muitas vezes uma construtora pega um prédio de apartamento e eles já te deixam uma infraestrutura, ou então deixa como eles querem, entendeu? Deixa um ponto para o condensador. Tudo isso aí depende do orçamento. Mas normalmente isso aqui foi um prédio já muito antigo e foi uma reforma. Então o proprietário reformou o apartamento inteiro e chamou a gente para fazer isso aí. Não é sempre pelo AutoCAD, não. O pessoal manda em PDF também. PDF também tem condições de você fazer essas medições. Alguém que trabalha com PDF sabe que tem uma ferramenta lá que você também consegue fazer essa medição. E acho que o PDF é até mais simples, tem. A maioria dos programas de computador já vem com ele, né? PDF. E na planta também, se você recebe uma planta ou manda imprimir uma planta, um escalímetro, você consegue fazer tudo isso. É só fazer as anotações, não esquecer. O detalhe é não esquecer do tipo de material que você usa no VRF, principalmente. Estou falando sobre VRF porque é uma obra de alto padrão, é o que a gente está pregando aqui. É a gente passar do split para uma obra de maior ganho, que seria obras de alto padrão. E custo, né? E lucro. A parte da refrigeração do AutoCAD, vocês fazem, exemplo, o cliente manda a planta, baixa, você adiciona o componente. Sim, nós fazemos. Não são todos. Alguns a gente recebe pronto e a gente só orça em cima do que o projetista passou. Mas a gente consegue, a gente faz também. O cara manda projeto, ou a gente visita, ou em cima do projeto que ele manda, a gente executa um projeto. É isso aí, a gente vai entrar nessa área um pouco mais para frente. Mas vamos lá. Bom, aqui nós chegamos num... Vamos fazer 2 quartos aqui? Pra... Sim, vamos fazer. Então, fizemos o primeiro ponto aqui, né? A gente trata isso aqui como trecho 1, trecho 2, que é o trecho que alimenta esse primeiro evaporador, e depois vamos levar um ponto lá para a sala onde tem um cassete, que ele é diferenciado. Vamos lá, daqui a gente vai... que é um tubo de 5/8. Temos mais 1,28 m de 5/8 por 3/8. 1,28 m de 5/8? E mais 1,28 m de 3/8. Isso aí é um parâmetro, tá? E depois tem um refinete que a gente vai derivar para salas. Alguns detalhes aqui o pessoal acaba mudando no encaminhamento, se vê facilidade e tal, mas a ideia é a gente seguir sempre o projeto, porque de repente o cara tem uma luminária aqui, um lustre, e aí a gente acaba interferindo no projeto do arquiteto, coisa que a gente não deve, muitas vezes, nem ficar mudando o que o arquiteto determinou, porque é uma coisa também que a gente aprendeu, que o cara contrata um arquiteto do gosto dele e você chegar lá e querer o defeito no serviço do cara. Então, a gente tenta fazer o mais próximo possível do projeto dele. Lógico que tem alguns detalhes que a gente precisa discutir na obra para entrar em comum acordo. Então, nós temos aqui 1,12 m mais 50 de 5/8. 1,12 m mais? De 5/8 e de 3/8. Mais 50 centímetros. Mais 50 centímetros. A conexão está caindo aqui, hein? Perdeu. Mais aproximadamente 1 metro. De 5/8 e 3/8. Aí quando você chegou no refinete aqui, olha, você pode ver que ele já alterou as medidas. Então nós vamos ter aqui todas as bitolas de 3/4 abaixo, para a gente ter uma ideia. Nós temos de meia, 5/8, 1/4, né, e 3/8. Aqui nós temos mais 2,70 m de meia e 1/4. Ok, já somando e colocando?
E 1/4? É, meio 1/4. Só para ter ideia que a gente vai chegar ao custo aproximadamente, vamos chegar aqui. Ó. Tem mais 2 metros de meia e 1/4. Aqui a gente alimentou um cassete de uma via. Eu acho que até aqui tá bom, né? Uhum. Só para ter uma ideia. Senão vocês vão querer saber o custo dessa obra toda aqui, nem concorrer com a gente, é difícil. Tá melhor a gente não passar todos os detalhes. Essa já está fechada, essa não tem mais jeito. Mas é isso aí. Então, a coisa é simples. Você pode medir no escalímetro? Pode. O detalhe aqui não é nem pelo CAD, é a facilidade que tem. Né? Você já ir marcando, anotando e passando. O problema maior é você não esquecer do que você tem que levantar. São detalhes, são material, isolamento. Olha o isolamento. Você é aquela espuma elastomérica que eles chamam não é o blindado, eles chamam de esponjoso. O custo é mais que o dobro em alguma situação, é mais que o dobro desse blindado que a gente costuma isolar o tubo de split. Qual que é a medida do valor do tubo elastomérico? Ó, esse elastomérico, a gente usando aqui em São Paulo, a gente usa com 13 milímetros. Porque tudo depende também do local onde você vai usar o elastomérico. Né? Se você sair daqui de São Paulo, é uma espessura. Se você for para Brasília, você pode usar outra, porque Brasília é seco. Aquilo lá não vai ficar úmido nunca. Então você tem uma espessura. Você pode usar uma espessura até menor em Brasília do que São Paulo, e Manaus, e Belém, e Campo Grande, Cuiabá, o dobro. Então existe uma tabela da própria Armacel, da Tubex, que determina isso. Se procurar também você acha, mas a maioria dos projetistas já coloca, tá? Já coloca a espessura para cada lugar, devido à umidade. Né? Um lugar que nem Manaus, Cuiabá, Belém, chega a 90% de umidade. Então, a borracha encharcou, é um condutor. Então, você perde a eficiência dela. Então, isso aí também é um detalhe. Aqui em São Paulo, eu acredito que muita gente que já faz esse tipo de trabalho sabe disso. Você precisa... existe uma bitola progressiva, que é para cada lugar e para cada medida de tubo você vai elevando a espessura do isolamento. Isso aí também a gente vai passar uma tabela mais para frente aí, para vocês terem uma ideia como funciona isso. Aqui a gente usa 13 milímetros, que é um padrão de 3/4, 13 milímetros, praticamente a espessura, é a bitola do diâmetro. A espessura se torna praticamente o mesmo do diâmetro. 13 milímetros está pagando em torno de 7,50 o metro. Aqui em São Paulo, da Armacel, né? Existem outras marcas também aí no mercado, mas a gente procura usar essa que a maioria dos projetistas recomenda. Vamos lá. E a gente também teve curva nesse projeto. Marivaldo vai se ausentar porque está difícil a internet, meu amigo. Cara, isso aí depois a gente... Normalmente vocês tentam vender o projeto com a mão de obra ou o cliente já possui um projeto, contrata vocês para atuar? As duas coisas. As duas coisas. Quando a pessoa chama para elaborar um projeto, uma reforma, um apartamento novo, a gente vai com o nosso projetista e a gente mesmo faz o projeto, certo? E também da mesma forma, receber um projeto a gente procura atender também. E por isso é muito importante conhecer essa parte, né? Porque às vezes você se limita de atender um cliente que não tem projeto porque você não consegue ter noção de oferecer uma solução. Não, nós temos nosso próprio projetista, mas também, quando a coisa aperta, tem obras grandes e tal, que a gente precisa faz com parceiros também. A gente já tem um projetista que atua com a gente, tem engenheiro, isso aí a gente tem. E também, quando a gente recebe qualquer projeto, a gente não deixa o cliente esperando, não. Se agiliza rapidinho. A gente vai ter um curso de projeto, quem tem interesse em aprender a fazer projeto mesmo, de levantar desde a carga térmica até uma especificação de um sistema, a gente vai lançar esse curso também. Ele ainda não tem data, vai ser para outubro, mas a gente também vai lançar. Então, você começa do zero, totalmente
sem noção nenhuma do AutoCAD, a gente vai ensinar o cálculo de carga térmica, especificação de equipamento, especificação de material, mas vai ser só para o próximo mês que a gente vai abrir essas vagas. É isso aí, vai ficar E aí, colado, se vocês não. quiserem, se vocês tiverem interesse, vai ter coisa boa. Se vocês tiverem interesse nesse curso de projeto, manda um inbox lá no nosso perfil, pode ser no do Mauro, ou pode ser no grupo mesmo, porque vocês estão no grupo do WhatsApp, manda no grupo e fala assim, olha, eu tenho interesse no curso de projeto. E aí a gente já deixa anotado que quando abrir vaga, a gente manda para vocês. Deixa eu ver. Cabo shieldado, que a gente não falou no levantamento desse projeto. Ainda vamos fazer. E mandar no WhatsApp. Beleza, cara. Manda aí que a gente está aguardando. Então, junto com esse material aqui, vamos falar agora o cabo que a gente trabalha normalmente, a maioria das marcas utiliza é um cabo shieldado, shielder, blindado. O pessoal usa vários nomes, né? Mas que também tem que ser utilizado. Existem algumas marcas que não precisa, tá? Mas a gente, mesmo ela não exigindo, a gente usa porque praticamente o custo é o mesmo e você tem uma segurança maior. A Samsung é uma delas, que não exige o blindado. Pode ser cabo PP comum, mas se você pegar para comprar, praticamente é o mesmo valor. Então vale a pena usar o shieldado, é mais segurança, você pode passar junto com a... No caso dele, você pode passar até junto com a elétrica, no caso da Samsung, não tem problema nenhum. Aqui nós vamos usar um cabo, esse cabo tem um custo, praticamente a metragem dele vai dar metragem do 3/4. Vamos colocar a metragem que a gente fez de 5/8 com 3/4 aí. 5/8 com 3/4? Só que tem um detalhe. Olha só. Esse cabo, existe uma exigência para você não emendar o cabo. Porque você pode ter uma perda na comunicação. Então, esse cabo você vai ter que praticamente seguir a tubulação. O pessoal exige que passe um conduíte do lado, porque esse cabo pode ficar desprotegido. Entre passar um conduíte amarelo comum de obra e passar ele amarrado à tubulação, logicamente não amarrar no esponjoso, sempre criar uma barreira, né? Só com fita, 2, 3 voltas de fita, silver tape, não adianta o cara falar, põe aquela abraçadeira, é muito caro, uma abraçadeira da própria marca da borracha. Então você pode usar, prendendo onde você coloca o suporte do coisa que você coloca muitas vezes um PVC. Também esse PVC tem que tomar muito cuidado, tá, na hora de colocar, a gente vai ver isso depois. Mas pode amarrar na tubulação, entre as tubulações é melhor. Coloca entre as duas tubulações, amarra nos pontos, para você evitar que o cara do gesso corta. A hora que ele cortar o luminário, ele pode cortar seu cabo. Se você estiver dando um conduíte amarelo, vai cortar o conduíte também e o cabo. Você precisa trocar, eu não tenho como puxar, mas você não tem como puxar esse cabo mesmo. Porque ele vai no evaporador e volta para o ponto. Então, você vai ter um entrelaço ali, você não consegue puxar ele. Então, se tiver que dar uma zebra disso aí, você vai ter que trocar o cabo. Então, é mais fácil muitas vezes você colocar um outro cabo, né, futuramente, do que tentar tirar de dentro do conduíte. Então, a gente faz com conduíte galvanizado, com conduletes. Isso numa indústria, onde está tudo aparente. Mas onde vai o forro, não muda muito. O pessoal aceita de boa, não tem problema nenhum. Então, vai esse cabo, você vai usar esse cabo sempre entrelaçando no evaporador e voltando, né? Que isso aí a maioria que já faz DF sabe, se sabe vai aprender mais para frente. Você vem com o cabo, sai do condensador, vai no primeiro evaporador, volta, pode voltar para essa tubulação, segue a tubulação, que é o ideal para não deixar ele solto, e vai até outro evaporador, e assim vai entrelaçando entre os evaporadores, que é para fazer a leitura do controle de temperatura e tudo mais, né? Então, esse cabo custa em torno de R$3. Não, aumentou, né? Aumentou ontem, de novo. Teve 8 aumentos, para ter uma ideia, esse cabo, em aproximadamente 60 dias. Tanto o cabo PP como esse aí também, como cobre, né? Então, esse cabo você vai pagar em torno de R$4 um metro dele. É um cabo de 2 vias, né? Eles chamam de dreno, que na verdade é uma barreira de alumínio que eles usam. O shieldado é aquela telinha que é para você ter a descarga. Você pode ligar essa barreira no terra, né? Existem algumas marcas que são 3 vias, se não me engano, a Traine é 3 vias, mas é 3 por 75 milímetros, também o custo é bem próximo, não tem problema nenhum. Então nós vamos ter aí, pode colocar aqui,
25, 21. 21 metros, que é para atender esses dois pontos aqui. Só para você ter uma ideia de custo de material. E aí a gente tem curva também, que aí a curva... Então, os cotovelos, eu contei 10 curvas de 3 de quartos. 3 quartos. A de 3/8 a gente não usa, porque normalmente você faz no curvador, não há necessidade de colocar. Cada curva com bitola de 1,16 custa em torno de R$12. Isso é o preço que a gente faz aqui por São Paulo. Por isso é importante Entendeu? orçar muito bem orçado, porque imagina você esquece 10 curvas. 10 curvas é R$120. 10 curvas foi só nesse trechinho. Imagina na obra inteira ou numa obra de grande porte. O tamanho do prejuízo que não é esquecer curvas. Cima também na curva de 3 quartos. O diferencial é muito grande de preço. Você paga R$3,50 em uma comum e 12 na outra. Então, a coisa mais complicada de você levantar aqui, que é uma base, que é o Foscope, né? Foscope, numa obra dessa pequena, você sabe que se for usar 20 varetas, 30 varetas, é um custo que não é aí que vai te quebrar, não. Foscope. Mas você tem um parâmetro já de 1 quilo de Foscope, custa R$70, R$80, você sabe o quanto mais ou menos de sola você faz. Suportes. Para você suportar, a gente não costuma usar fita valsiva. Tem gente que passa a fita valsiva lá, amarra no tubo e tal. Nós não fazemos isso. Meu pessoal não faz isso, porque se fizer, eu mando tirar e leva bronca. A gente pode usar uma abraçadeira D, né? Aquela mesma de elétrica. Isola a abraçadeira D com mais uma borracha, isso aí você vai aprender na instalação, e prende no tubo. Pode usar um perfilado? Pode, um trechinho de perfilado, um pedaço de perfilado, descansa ela, mas sempre com a proteção no perfilado para que a borracha do isolamento não apoie no perfilado e não afunde e não corte também. Então, vai usar tirante aqui, aquela barra roscada, com chumbador, isso é normal, a gente faz isso aí. Uma tubulação dessa aqui, um pé direito de 50 centímetros, cada 2 metros você vai usar 1 metro de tirante, mais 1 metro de perfilado, mais ou menos. Então, tem um custo? Tem. O perfilado não é baratinho, o tirante também não é baratinho, mas a gente podemos ver o custo aqui e passar para vocês também. E aí, fluido refrigerante, que é o... Nesse caso aqui, ó, quando você recebe um fluxograma do fornecedor, ou do fornecedor de máquina, no caso, você já vem com a quantidade de gás, de fluido, para ser colocado nessa linha aqui, além do que vem no condensador, lógico. Algumas tem diferencial, a gente também sabe fazer essas contas, isso aí também é muito simples, por metro quanto o tubo vai, só vai na linha só soma a linha de líquido mesmo, né? E quanto vai de fluido em cada evaporador, porque também algumas marcas contam o evaporador. Esse é um outro cuidado também que você tem que ter. Tem marca que não conta o evaporador, tem marca que conta o evaporador. Então, isso aí vai estar lá no fluxograma deles. Se você precisar levantar, já é outra parte, tá? A gente pega, também tem umas tabelas de cada fabricante para isso aí. No caso dessa máquina aqui, foi 6 quilos de adicional. 6 quilos de adicional, a gente está pagando em média o Dupont, né? Está pagando em média de R$60 o quilo. Ah, você acha por 55, 53? Não, mas a gente põe uma média de R$60 o quilo. Você não sabe o dia de amanhã, né? Amanheceu, outro valor, mas tudo bem. Então, essa média aqui deu 6 quilos nessa máquina aqui, exigida pelo fabricante. Não foi colocado ainda, mas eu tenho um fluxograma aqui que já diz isso. Se você alterar 1 metro, 2 metros, não tem muita influência, não. Só se você aumentar 10, 15 metros, aí começa a influenciar no quantitativo. Isolamento já está aí, né? Uhum. Isolamento de 3/8. Coloquei isolamento de 3/8. Coloquei... Não, valores. Só salvar aqui. Travar. Internet aqui também está. Uhum. Isso aqui é uma média, né? Depois a gente vai passar... Só para ter uma ideia que a gente tem uma planilha aqui. Tudo que você vai pegando aqui, joga nela, no final te dá o resultado,
tranquilo. E como está escrito todos os materiais que você utiliza em qualquer tipo de obra nela, você dificilmente vai esquecer. Vai passar pela planilha e vai acabar lembrando que você tem o cotovelo. Alguns usam luva de emenda quando você ultrapassa a metragem da barra do tubo, que é 5 metros, 5,70, algumas marcas. Então você usa uma luva, ou alguém usa um alargador mesmo. Tem um pessoal que tem um alargador profissional, né, que faz a abertura, mas a gente usa nessa bitola de 1,16, ideal você usar uma luva mesmo, já fica fácil, uma solda a mais, mas é tranquilo. Né? De 5/8 para baixo, aí o pessoal usa o alargador e acaba não usando a luva. Mais ou menos assim, depois eu vou mostrar a planilha para vocês, que assim, enquanto a gente foi falando e fazendo o levantamento desse material, eu fui colocando aqui na planilha só para vocês terem uma ideia da praticidade que tem você ter uma planilha com todos os dados. Vou só abrir a tela aqui, aí eu mostro para vocês essa planilha. Peraí. Chegou? Não, vamos, nem mandei. Pode adicionar alguém novo. Pode adicionar no grupo aí, rapaz. A gente está adicionando, né? A Daikin também liberou para usar o PP. A gente acabou de entregar uma obra da Daikin, mas a gente usou shieldado. Se você olhar os valores, é muito próximo. Como a gente já está acostumado, depois você precisa passar também para alguns controle com fio, né? Então eu prefiro usar shieldado. Logicamente, se tiver um valor inferior, a gente vai trabalhar com de menor valor, com qualidade. Vamos lá. Essa daqui é a planilha que a gente utiliza, que é basicamente o que a gente vai fornecer dentro desse modelo de orçamentos. Então, ó, vou rodar aqui para vocês, para todo mundo acompanhar. Tá aparecendo na tela? Então, você pode ver veneziana. Você pode perceber que a gente tem de equipamentos. Lá em cima você tem como qualquer tipo de equipamento que você pode utilizar. E a gente tem todas as grelhas, damper, tudo dentro de um padrão. Aqui no caso, Trox, né? Que eles utilizam praticamente o padrão. A maioria dos projetistas exigem Trox. Não que você tenha necessidade de comprar, mas você já tem um parâmetro do que eles produzem, que eles têm de prateleira, isso aí no caso. Prateleira assim, de catálogo, né? Então fica mais fácil você trabalhar com o catálogo deles. E todo o resto de material, sustentação de cobre, de tudo você tem nessa planilha. Então, enquanto a gente foi levantando aqui, enquanto o Mauro foi levantando aqui o projeto e passando os dados, eu fui lançando aqui na planilha, mas também isso é uma coisa muito fácil, que quem tiver que fazer também é muito simples. Então, aqui tá, ó, 1/4, 3/8, meio, 5/8 e 3/4, que foi o que a gente levantou no projeto, com as medidas e aquele preço que a gente ensinou vocês ó, faltou o preço até de 1/4 aqui. Que aí tem, ponto... 124. 124. Oito vezes 8,61. Essa planilha aqui a gente até deixou ela limpa, até para fazer junto com vocês, para vocês terem noção de como vocês preenchem depois.
porque a nossa tá preenchida, mas aí a gente deixou essa limpa aqui para vocês terem ideia. Então, aqui, ó, vocês vêm com o preço do material, que aí vai depender da cidade que vocês estão, e preenche. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 8,61 dentro do que a gente colocou. E aí, cada bitola tem um valor do metro. Então, enquanto vocês foram acompanhando a medição do AutoCAD, eu fui lançando aqui. Aí aqui a gente tem a borracha, a gente tem a curva, suporte, gás, cabo shieldado, e aqui um custo de transporte, frete. E aí aqui também você já tem uma base, sabe? Ah, vou ter aqui entregas de material, vou ter 3 entregas, isso aqui tudo você tem que já ter as suas bases. Fiscalização em startup dessa obra. Então, ó, rapidinho a gente chegou ao custo dessa obra. O que a gente levantou tem esse custo aqui, ó, R$ 2.159,70. Aí você vai determinar o seu BDI. No caso, eu coloquei aqui 100%. Então, se a obra tem um custo de 2.159, você já tem um valor final que você pode orçar de forma muito segura. Você ia orçar essa obra por 4.319. Eu coloquei o seu BDI de 2. Só que aqui é onde você vai trabalhar com a margem. Quando o cara te perguntar, pô, mas não dá para você fazer X, você vai vir aqui, ó, e você já sabe, bom, nessa obra aqui eu consigo dar 30% de desconto, eu consigo dar 20% de desconto, então vou precisar calcular meu BDI de, sei lá, 1,8. É 1,8, peraí. Você tá vendo? Então, assim, ó, você precisou dar 20% de desconto, é automático, ó, tá o teu custo aqui, tá vendo? O teu custo 2.159, você mexeu no teu BDI e você chegou ao valor de 3.887. Então, gente, você não fica no escuro, você não fica no chute. Isso aqui já te fala qual que é a margem. Você fala assim, bom, eu tenho uma margem aqui para orçar, eu consigo tirar, ainda fico no azul. Então, isso é do chutômetro. A pior coisa que tem é a gente ficar na base do chutômetro para orçar uma obra. Para quem quiser só a planilha, sim, a gente vai disponibilizar depois pacotes separados, que é só a planilha, vai ter um custo, mas por hora a gente tem um pacote completo, mas a gente também vai disponibilizar alguns produtos que vai ser só planilha, vai ser só aula de projeto, então vai ter vários itens que também vai estar disponíveis no portal. Mas agora a gente tem um pacote para quem também quiser todo o processo. Deixa eu só abrir aqui. Bom, dentro do que a gente levantou aqui, quer dizer, isso aí só foi uma apresentação para você ter uma ideia do que você consegue levantar facilmente e chegar num custo bem próximo da realidade da obra. Lógico que tem mais coisas que precisam ser visto, ponto de força, onde o cara deixou o quadro. Isso aí é a questão que você vai levantar na hora, né? E saber exatamente. Vai ter o custo disso aí, e aí fica fácil jogar na planilha, porque aqui tem tudo, a interligação entre pontos de dreno, né? Você vai jogar o valor aqui, interligação elétrica protegido, que o cara deixou o ponto lá protegido do equipamento. E a mão de obra é a execução de serviço, que você vai ter seu pessoal, você mesmo, você tem seu dia, você tem sua hora, você tem que ter um custo de hora, né? Hora homem, mas a sua despesa de transporte, o dia a dia de cada funcionário, no caso. Tá vendo? Todo tipo de material você tem aqui. Ó. A questão dessa tabela aqui é isso que você precisa verificar, cada lugar que você está, qual o tipo de bitola que você vai usar, de espessura de isolamento. Então é tranquilo. Então vamos lá. Eu vou até colocar aqui para vocês o que a gente vai ter disponível. Só colocar uma tabela aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. E a gente vai começar a falar sobre esse produto.
Mais alguém tem alguma dúvida? Coloca na tela aí que a gente já vai voltar. Nesse caso, já seria o valor final da obra? Não. Ali a gente só fez uma estimativa daqueles 2 pontos, né? Só para ter uma ideia. Sim, seria o valor final da obra relativo àqueles 2 pontos. Exatamente. Mas não da obra total. Mas sim, seria o valor final da obra. Referente àquilo ali. Agora, aquela obra ele tem um custo maior, tem mais 5 pontos pela frente ali. Então, só foi uma base para ter uma ideia de como... Bom, então, vamos lá, gente. Falando sobre esse produto... Quer mudar a câmera para você? Tá? Vou só colocar aqui. Falando um pouco sobre esse produto, sobre o que a gente viu aqui na tela, sobre essa planilha, é bem mais simples do que parece. Então, a gente fez aqui ao vivo para vocês terem uma noção, e tem muita gente que não tem familiaridade com o AutoCAD e acaba achando um pouco mais complexo, mas é bem mais simples. O que a gente tem dentro desse modelo, a gente tem um modelo de orçamento que é um guia absoluto. Então, lá você tem tudo. Eu não estou falando simplesmente de você ter um texto pronto, uma planilha pronta para você copiar. Não, não é isso. A gente quer compartilhar com vocês esse programa. Então, o que eu estou falando é um pacote de técnicas para elevar o nível da empresa de vocês a um nível para ter uma proposta profissional, um nível que você consegue olhar qualquer orçamento e entender. Não cometa o erro de copiar uma pessoa ou uma empresa. Você não deve cometer esse erro de copiar exatamente. O que você precisa fazer? Você precisa entender as técnicas por trás de tudo isso, modelar e adaptar o seu negócio. Então, quando você colocar as mãos nesse mapa, aí você vai ser capaz de criar o seu orçamento, porque você determina o seu BTI, você sabe quais são os custos da sua empresa, você sabe o que você precisa realmente para ter lucro nesse processo. Então, eu não sei se você, por exemplo, qual é o tamanho do seu escritório, se você tem aluguel para considerar, água, luz, internet, funcionário. Então, tudo isso tem que estar dentro do seu escopo para você conhecer as suas margens. Então, não é para você copiar, é para você modelar. Fechado? Então, tá na tela tudo que compõe esse processo. Então, o que compõe esse processo? A maneira correta para você construir uma planilha. E aí, o que você viu agora, o Mauro só foi fazendo com vocês e passando as medidas. Mas o que a gente vai fazer, a gente vai ensinar exatamente quais... Então, deixa eu só... Ok? Então, a gente vai ensinar para vocês os comandos básicos do AutoCAD para você conseguir fazer exatamente isso. Porque você fala assim, nossa, mas eu nunca mexi em AutoCAD, para mim é muito complexo. Não tem complexidade também se você tiver que passar esse mesmo processo para uma planta impressa. Não tem segredo. Mas eu falo assim, pô, AutoCAD eu acho que ia facilitar a minha vida, assim, um caminhão. Então, ok. Então, você vai aprender quais são os 4 comandos. É muito fácil. São 4 comandos que você vai precisar aprender para você analisar um projeto integral. Aí pode ter, o porte de obra pode ser de um split ou de um VRF de 100 HPs. Exatamente 4 comandos vai tirar você do zero para esse patamar. Aí você vai aprender quais são as melhores, mais poderosas estratégias realmente para você fazer uma boa proposta. Não basta você realmente aprender só esse processo. Se você não tiver as técnicas e as estratégias para elaborar uma proposta, você vai continuar no mesmo patamar. Porque o processo em si, se você é muito técnico para analisar um projeto, mas depois você não tem como passar isso à frente para o seu cliente enxergar realmente essa autoridade em você, o teu processo morreu no teu bastidor, não vai ficar aparente. E aí você vai aprender como aumentar até em 3 vezes o fechamento dos seus pedidos, que são as técnicas que a gente usa. Você vai ter acesso à estratégia mestre de gestão de custos da sua empresa,
vai aprender a calcular a quantidade de serviços, de materiais, como é que você quantifica, qual que é a margem, o que está dentro, o que está fora, qual que é o valor de mercado, vai aprender a otimizar o processo orçamentário, vai transformar os seus orçamentos em dinheiro. Então, e depois a gente vai abrir para você o nosso modelo de proposta, exatamente o nosso modelo de proposta. E aí você vai, a gente já vai dar ela moldada para você colocar o teu logo, o teu número de proposta, quais são os itens que não pode faltar numa proposta que tem uma cara realmente profissional, que tem uma cara realmente de uma empresa grande. Gente, porque assim, o que você tem que transparecer para o seu cliente não é efetivamente o tamanho do seu negócio, mas o seu profissionalismo. Se você tiver profissionalismo, às vezes você tem um home office e é você e mais uma equipe que você tem de parceiros. E você vai transparecer a autoridade. Por quê? Porque realmente você conhece o assunto. E o detalhe está aí, conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais profissional você se torna. Então, a primeira fase, a gente vai fazer uma apresentação desse modelo, que vai ser explicada todas as etapas, como funciona, cada técnica. E aí, depois, na segunda fase, é o momento de guiar vocês nessas atividades práticas para implementar cada método. Então, vocês vão saber na prática como aplicar cada pilar. Então, vai ser apresentado para vocês um orçamento praticamente pronto e num formato que já se provou ser extremamente bem sucedido. Então, a gente vai criar uma experiência muito semelhante de uma sala de aula presencial. Então, cada participante vai conseguir colocar na prática essas técnicas que a gente mais ou menos mostrou para vocês aqui imediatamente. Então, as pessoas estão precisando, eu acho, de algo mais rápido e algo que gere resultado, porque ninguém tem tempo. Nem vocês e nem o cliente. O cliente não espera. Então, por isso que vocês precisam realmente aprender algo que seja eficiente e algo que seja rápido. E aí, por isso que a gente decidiu ajudar vocês nesse processo, a mostrar justamente o que a gente faz hoje, como que a gente faz os nossos orçamentos de ar-condicionado. Em outras palavras, vocês poderão ter resultados muito melhores com essas ações, se vocês implantarem essas rotinas. O que a gente tem de resultado hoje com essa rotina não se compara ao que a gente tinha de resultado há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás. O que a gente tinha de resultado é incomparável ao que a gente tem hoje. Então, a gente vai te mostrar um processo efetivo para você tirar a sua empresa do chutômetro e colocar num patamar que realmente funciona. Então, é uma oportunidade única para refrigerista. Você vai vender o seu serviço de forma 10 vezes mais fácil, rápido e simples, se você tiver um bom modelo de orçamento na mão. Então, é um processo pronto e alguns minutos por dia serão suficientes para você gerar esse resultado que você está buscando para a sua empresa e vai no topo do mercado de atuação que você pretende realmente ficar. Simples assim, gente. Eu vou te apresentar a minha proposta, bem simples. E a gente vai ensinar para vocês o que a gente faz hoje e como a gente saiu do patamar de vender split para faturar milhões. Literalmente, a gente hoje fatura milhões. E a gente, um dia, eu postei ontem no meu stories, no Nessi _, Alves _. Eu postei ontem, acho que eu não marquei você, né? Acho que não. Esse eu acho que eu não marquei, eu só postei um antes e depois da gente, que é catastrófico. Mas eu postei lá e vocês podem ver que tem um split lá, todo requinguelo, lá enferrujado. E assim, gente, a gente fez manutenção naquele split. A gente fez, aquilo foi em 2018. Então, em 2018, a gente saiu desse patamar para em 2020, com pandemia e tudo, a gente está faturando, graças a Deus, muito bem. Por quê? Porque a gente realmente se profissionalizou. A gente criou um modelo, a gente criou um método e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Então, a gente tem 2 pacotes, são 2 opções bem objetivas. A primeira será muito acessível, porém nós iremos fazer para um grupo reduzido de pessoas. E a segunda é extremamente limitada. E vocês vão entender o motivo. As inscrições vão começar hoje. E o pacote VIP é só para os 20 primeiros inscritos. Depois ele encerra e eu não vou ter mais essa opção.
E esse pacote, nesse pacote VIP, vocês vão ter a opção de falar com a gente na prática, pessoalmente. A gente vai aplicar na prática, diretamente numa aula para você, tudo que foi mostrado aqui. Então, hoje, oficialmente, depois dessa aula, a gente vai abrir as inscrições. Se você gostou dessa aula, se você tem dúvidas e acha que precisa da nossa ajuda, essa é a sua chance. Então, nós vamos pessoalmente te ajudar a sair do patamar de chute para orçamentos extremamente profissionais, que tiraram a nossa empresa do patamar de split para obras que faturam milhões. Então, o pacote VIP, ele encerra com os 20 primeiros alunos. A gente só vai ensinar os 20 primeiros, porque a gente também precisa ensinar de forma muito profissional e demanda muito tempo, porque a gente vai pegar o seu projeto. A gente não vai fazer o nosso, a gente vai pegar o seu projeto. Então, você vai me trazer o seu projeto, a sua concorrência, e a gente vai fazer com você. Então, você vai ter a nossa consultoria, você vai ter o nosso olhar, você vai ter o nosso direcionamento para o seu projeto. Então, a gente vai estar te guiando por todas as etapas até que você consiga ter a segurança de orçar uma obra de maior porte com solidez e resultados realmente excelentes para o seu negócio. Combinado? Entenderam bem, gente? Então, a gente tem 2 pacotes, exatamente, um é VIP e o outro vai estar disponível depois dos 20 primeiros. Também se você fala assim, não quero sua consultoria, para a gente estar ok, eu só quero ter acesso ao pacote, porque a gente sabe fazer isso, mas achei muito bacana o roteiro de orçamentos que vocês têm. Legal, também vai estar disponível. Então, o link vai estar aí na tela, a gente vai colocar o link na tela aí para vocês, tá? O link de acesso. A gente vai também liberar aqui no grupo, porque todo mundo está no grupo, então a gente vai liberar lá no grupo para você garantir a sua vaga ainda hoje. Lembrando que depois dessa aula, a gente vai abrir as inscrições para o público em geral. Então, provavelmente, ainda hoje vai encerrar as vagas do pacote VIP. Então, essa vai ser uma oportunidade única que você terá, e porque não haverá outra turma desse pacote. Gente, custa exatamente R$ 1,65 por dia. Você pode parcelar em 12 vezes de R$ 49,70 ou à vista ele vai custar R$ 497. Se o seu negócio vale um pouco mais que uma garrafinha de água por dia, eu aconselho você a entrar nessa turma. Se você acha que está tranquilo, se você quer participar das aulas, lembrando, isso não é um curso, isso não vai ser um curso, isso vai ser um workshop. Eu não vou jogar todo o material para você, você, tá, e aí, o que eu faço isso? Não, eu vou te dar todo o material e a gente vai ter um dia, a gente vai marcar a data, vai ser um dia das 10 às 14, não sei se vai ser suficiente, talvez a gente passe um pouco das 4 horas, onde a gente vai te ensinar todas as etapas. A gente vai começar do zero e vai passar todas as etapas para você. Não é um curso, isso vai ser um workshop. E esse material depois fica disponível para você. Aí você vai ter todo esse material gravado para você revisar, reolhar e aplicar dentro do seu modelo de negócio. Não é um curso, eu não vou te jogar esse material para você aprender sozinho. Eu vou fazer com você. E no pacote de VIP, eu vou fazer o seu projeto. Então, se você quer participar só do workshop, porque para você estar tranquilo, você não precisa dessa assessoria nossa para o seu projeto, custa 99 centavos por dia, é menos que R$1, gente. Então, se você acha que menos que R$1 pode ajudar a sua empresa, vai te levar para um outro nível, vai te ajudar muito, então você pode acessar esse pacote convencional, que é o pacote de 297 à vista. Ou, se você quer a nossa ajuda, ele vai custar R$1,65 por dia. Se você deixar de tomar uma garrafinha de água, você leva a sua garrafinha de água, leva de casa, você já vai estar pagando esse pacote. Gente, é muito barato. Sinceramente, eu até cogitei que eu devia aumentar esse valor pelo tanto de conteúdo que a gente vai entregar para vocês. E é um conteúdo validado, porque lá atrás, a gente também instalava split, a gente também faturava muito pouco. E hoje a gente, graças a Deus, está faturando obras muito grandes, obras muito boas, e a gente tem faturamento nos 2 últimos anos, a gente chegou a 10 milhões em vendas. Então, a gente está falando de um método validado para vocês, porque é personalizado. A gente está falando de uma empresa
que faz o que vocês fazem. Então, é um método totalmente validado, é um método que a gente sabe que se vocês aplicarem, vocês vão ter sucesso. Então, o link está na tela, vocês podem garantir a vaga. O link está no chat, desculpa, e o link também vai ser enviado para vocês no WhatsApp, e aí vocês podem fazer a sua opção. Se vocês optam por um pacote onde vocês vão ter acesso à aula gravada em AutoCAD, que depois a gente vai disponibilizar para ficar com vocês, vocês vão ter os templates e propostas, vocês vão participar do workshop, vocês vão ter o roteiro de orçamento completo, vai ter a planilha orçamentária, vai ter acesso a tudo. Ou vocês optam pelo VIP, mas são só as 20 primeiras vagas, onde a gente vai dar assessoria completa para o seu projeto. Fechado? Eu acho que, se vocês têm alguma pergunta, pode fazer aqui que a gente vai olhar aqui o chat para conversar com vocês. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente já vai encerrar e a gente espera vocês. Esse workshop vai ser no dia 3 de outubro, tá? O workshop vai ser no dia 3 de outubro, mas a gente já vai liberar as inscrições exclusivamente para quem esteve nessa aula. Começa com exclusividade para vocês e depois a gente vai abrir para o público. Então, se você ficar na dúvida, muito provavelmente hoje já encerra o pacote VIP e amanhã, se você quiser, você só tem a opção do outro pacote. Depois do levantamento orçamentário, todos os materiais de mão de obra, vocês colocam quantos por cento? A gente tem depende da obra, tá? Às vezes você pode usar ponto 65, ponto 7, ponto 8 e às vezes até dobrar o valor. Aí depende. Depende muito da obra. Tem obras que a gente realmente dobra o valor, tá? A gente faz todo o levantamento, mas se esse levantamento de custo não for muito, muito, muito exato e você dobrar o valor, você chutou lá para as galáxias seu preço. Então, por isso que tem que ter exatidão. Muitas vezes a gente dobra o valor e aí a gente começa a criar margem. Se a gente sabe que é uma obra mais concorrida, quanto maior a obra, mais concorrida ela é e maior a tua lucratividade, porque ela é grande. E também depende do prazo, tá? Você calcula ali, pô, essa obra eu vou levar X tempo para executar, então se eu ganhar esse X, tá ok, porque é uma obra grande e rápida. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, às vezes, a gente pode até utilizar 1.8, 1.9, mas em geral a gente dobra. O link já está lá no grupo, tá, gente? Se vocês quiserem garantir a vaga do VIP, já está disponível lá, tá bom? Eu pretendo abrir uma empresa, começarei por baixo, vendas de peça, tubulações, também para trabalhar com manutenção e instalação. Pretendo um dia chegar nesse grande sonho que seria trabalhar com obras de água gelada, sou engenheiro mecânico para mim. Eu vou te falar uma coisa, é um erro, tá? O que você está falando aqui, Lucas. Você está pensando errado, porque eu pensei exatamente como você. A gente tem uma mentoria, não está aberta, tá? Que é uma mentoria de EVAP, que é como você atrair clientes de alto padrão e fechar obras de alto padrão. Eu pensava exatamente como você. Nessa mentoria, eu ensino que o que você tem que pensar é no seu posicionamento, é como você tem que se posicionar no mercado. Não interessa o tamanho da tua empresa, não importa se você está começando hoje. O que você tem que ter é posicionamento e tenha a exata forma, a exata estratégia de se posicionar. Eu vou contar só uma história rapidinho aqui para vocês. Em 2018, pensando como você, a gente estava orçando uma obra, a gente estava fazendo uma manutenção de um split que era uma limpeza de um split que custava R$200. Nesse processo, a gente estava atendendo esse cliente que estava com essa demanda de um orçamento de R$200, limpando lá o equipamento, eu descobri que ele estava orçando nessa mesma obra um VRF. E eu falei assim, bom, a gente estava em contato com ele, eu falei assim, eu não posso orçar essa obra, então a gente tem conhecimento VRF, a nossa empresa já esteve já tem conhecimento, o Mauro já veio de uma obra, já veio de obras muito maiores que isso, Travou? Tá ouvindo? Estão ouvindo aí?
Então, o que acontece? Eu me dei conta de que eu posicionei a minha empresa como uma empresa pequena. Ele não me perguntou assim, quanto tempo você tem no mercado? E eu já tinha 20 anos no ramo. Ele não me perguntou assim, você tem conhecimento? Quanto tempo você está no ramo? Qual é a tua história com o VRF? Não me perguntou nada disso. Ele não me perguntou isso. Ele me perguntou, você tem capacidade de ter uma obra desse porte? Porque eu posicionei a minha empresa como pequena. Eu posicionei a minha empresa como capaz só de lavar um split, de fazer uma manutenção. Quando eu me dei conta disso, eu mudei totalmente a estratégia do meu negócio. Eu falei assim, então, não, o que conta não é só a minha experiência, o que conta é como eu me posiciono, é como eu transpareço isso para o cliente. Então, quem determina o seu tamanho é você. Então, se você quer ser grande, se você quer parecer grande, é como você tem que se posicionar. E aí, para isso, tem uma estratégia. Por isso que eu estou dando uma mentoria, chama EVAP. Não tem vaga agora, está encerrada. A gente não tem data para abertura dessa mentoria, que é justamente como você se posiciona no mercado de alto padrão. Tem estratégia, gente, tem posicionamento, tem a forma correta. E se você erra, você não consegue esse fechamento. Então, para um cliente de alto padrão, você tem a exata estratégia de posicionamento. Se você errar, você realmente só vai conseguir obras de menor porte, porque a obras de menor porte, você tem um posicionamento diferente. E se você utiliza o posicionamento de obras de grande porte para orçar obras de menor porte, você também não fecha nenhuma nem outra. Para cada uma tem uma estratégia. E aí, quando a gente abrir de novo a mentoria de posicionamento de mercado, para você aprender realmente a se posicionar no mercado de forma validada, eu aviso também vocês. Mas por enquanto está encerrada, eu não tenho previsão de quando a gente vai abrir a próxima turma, mas você está errando, tá? No seu pensamento. Muito errando, muito errado. Muito errando é ótimo, né? Se você quer ser grande, comece lá. Fala, o que você quer? Você quer orçar BRF? Você quer orçar obras de alto padrão? Você quer chegar no nível de orçar Schiller? Então você já tem que começar aí, porque é aí que você tem que se posicionar. Porque se você não se posicionar aí, o cliente que fecha um Schiller, ele não vai fechar a obra com um instalador que limpa filtros de um split. Quando é que você vai se posicionar? Qual é a garantia de que você vai ganhar experiência para fazer obra de um chiller limpando o filtro de split? Então você está pensando errado. Tá? Você perguntou se o VIP seria bom para você. Sim, eu considero excelente, porque no VIP você vai ter o nosso acompanhamento pontual, você vai conseguir falar com a gente pessoalmente. E aí a gente vai passar toda essa estratégia para você de orçamento, de proposta, já é um caminho para você começar a pensar grande, a você pensar pelo caminho que você quer ir. Gente, mais alguma pergunta? Não temos, está todo mundo esclarecido então. Então, lembrando, dia 3 a gente vai fazer esse workshop e aí a gente vai passar todas essas etapas, ponto a ponto, tudo o que a gente faz e vai compartilhar com vocês também um pouco do que tirou a gente do patamar que a gente estava, do que trouxe essa segurança que a gente tem hoje. E espera mais um pouco. Então, a gente vai compartilhar com vocês também o nosso dia a dia, a gente vai falar um pouco para vocês da nossa experiência nesse workshop, vai contar para vocês algumas situações para que vocês percebam que muitas vezes vocês vivem situações que a gente viveu, vocês acham que isso é normal, que faz parte do processo de crescimento, quando na verdade vocês só estão atrasando essa etapa de crescimento. Vocês poderiam pular essa etapa, ir para a próxima e realmente crescer e chegar num nível muito melhor. Então, tem etapa, gente, que não faz parte. A gente acha que faz, mas não faz. Então, vocês podem realmente passar dessa etapa e ir muito além. Todo mundo pode. Nada, absolutamente nada, gente, grava isso, nada nos faz diferentes de vocês. Nada. O que nos faz diferente de vocês? Justamente o que a gente está querendo disponibilizar, os nossos processos.
as formas como a gente chegou lá. Agora, não é capacidade, são processos. E isso a gente está querendo dar pronto para vocês. Tornar isso muito mais fácil, porque vocês não precisam levar o tempo que a gente levou. A gente vai entregar pronto. Repete todos os pacotes de conteúdo, por favor. Então, o conteúdo está na tela. Você pode dar uma olhadinha aí. Deixa eu só beber uma água aqui. Que vocês vão ver no workshop, gente, que eu falo mais do que a mulher da cobra. Eu vou abrir aqui, gente, ó. Deixa eu só abrir para vocês e eu vou deixar aqui para vocês o conteúdo que vai estar disponível. Então, ó, se você clicar no link... Ok? Tá aí, gente, ó. Se você clicar no link que a gente colocou aí, você já vai ter lá a descrição dos 2 pacotes. Então, um pacote de 297, que é o pacote profissional, e o 497, que é o pacote VIP. E aí, nesse pacote VIP é que você tem a nossa consultoria. A gente vai acontecer o workshop para os 2 pacotes, tá? A gente vai fazer esse workshop, tanto o pacote profissional quanto o VIP, vai participar do workshop ao vivo. Então, a gente vai fazer ao vivo e vai fazer com vocês toda essa explicação. Depois vocês vão ter acesso ao material em AutoCAD gravado, aí vocês vão ter todos os passos ali para vocês, esqueci qual que é o comando disso aqui. Vai lá, acessa e vai olhar de novo. Vai ter acesso ao template de propostas, as propostas da forma que a gente faz, o modelo de proposta que realmente torna profissional o seu negócio. A planilha orçamentária, que é essa que a gente usou. E aí você vai só adequar aos preços da sua cidade, porque tem variação. Você pode ter uma variação de preço de revenda, de inscrição estadual, e aí é só ajustar. A gente vai passar também para vocês a fórmula de cálculo de novo, de como você calcula certinho o metro da tubulação em quilos. E a gente vai passar para vocês templates de e-mails. Como é que você envia um e-mail realmente para o cliente? Segue proposta? Ponto? Não. Tem um template, gente, tem um modelo. A gente vai abrir isso para vocês. E a gente vai ensinar ainda vocês como que vocês fazem follow-up. Não deixa o cliente no vazio, gente. Segue proposta, ponto. Não, também não. Então, a gente vai dividir tudo isso com vocês. Então, são estratégias, gente, que há 2 anos atrás a gente não tinha. E a gente não teve quem fizesse isso. Ninguém compartilhou isso com a gente. A gente teve que desenvolver, a gente teve que pouco a pouco e montando todo esse processo. E hoje a gente sabe que ele é muito validado porque a gente saiu lá atrás de um faturamento mínimo para o que a gente fatura hoje. E a gente quer compartilhar isso que está pronto com vocês, tá? E aí tem o VIP, que além de tudo isso, você vai ter a nossa consultoria online, a gente vai abrir para você, você vai falar com a gente pessoalmente, a gente vai analisar o seu projeto. A gente não vai analisar um projeto nosso ou para você aprender. Não, você traz um projeto seu. Olha, eu consegui uma arquiteta, eu consegui um engenheiro e eu estou com um projeto assim. E aí eu quero levar para vocês, ok? Ok. A gente vai agendar e a gente vai fazer análise do seu projeto junto com você. E aí a gente vai personalizar todo aquele seu atendimento daquela obra para conduzir você ao fechamento. No orçamento, o valor do material é correto? Coloca uma margem de lucro? Sim, a gente vai ensinar isso para vocês nesse processo. Então, a gente vai falar sobre essa margem de lucro e a gente vai discutir o passo a passo, como é que você decide isso, como é que você coloca. Primeiro, você vai lançar todos os custos. A planilha já calcula para você o total, tá? Então, a planilha você coloca o custo, ela já te dá o total. E aí depois a planilha está pronta, ela mesma multiplica conforme o BDI que você decidir. Você tem 2 trabalhos, colocar a metragem e decidir o BDI. Ponto. 2 trabalhos. A planilha vai estar pronta, ela vai fazer o resto para você. E você vai ter o preço final da obra que você tem que orçar. André Andrade. Eu não tenho empresa ainda, sou eletricista, quero começar no ramo. Vocês têm um curso?
esse curso é para quem começa do zero, porque ele vai ser muito esclarecedor. Então, assim, eu não sei mexer em AutoCAD. Justamente, a gente vai passar os 4 passos. Eu não tenho modelo de proposta. Excelente, você vai ter um modelo de proposta. Cara, eu não sei o que eu escrevo no e-mail, a gente vai te dar. Então, assim, você está começando do zero, então, opta pelo pacote VIP, porque aí você tem acesso à nossa consultoria. Isso para você é muito relevante. Então, fala assim, olha, eu peguei um processo assim, assado, eu quero a consultoria de vocês para isso, ok? Ok. Então, a gente vai fazer junto com você esse processo. Então, se você está começando do zero, é mais do que necessário você optar por esse pacote. Então, eu tenho até que dia para comprar o pacote de 297. O pacote de 297, ele vai estar disponível até o dia 3. Mas vai ter vagas limitadas, são vagas limitadas. Se antes desse prazo a gente bater a cota de participantes, a gente vai encerrar. Por quê? Porque a gente precisa realmente dar atenção. A gente vai abrir para perguntas, então, de repente, você tem muita pergunta, é o que vocês estão fazendo aqui, ó, vocês estão perguntando. Então, imagina no dia que a gente realmente fazer toda essa despersonaliza o atendimento, vocês não vão conseguir ter um atendimento muito bacana. E eu quero realmente fazer isso com vocês, eu quero que vocês consigam entender e aplicar. Então, a gente vai disponibilizar as vagas limitadas, mas vai estar aberto até o dia 3. Se até o dia 3 tiver vaga, ok. Só que você pode parcelar em 12 vezes. Então, você pode parcelar em 12 vezes. Gente, tá fácil, tá? 297 em 12 vezes. O VIP para quem não tem projeto de algum cliente. Como iríamos proceder? Você pode abrir a consultoria para um orçamento, se você quiser. Você fala assim, olha, eu não tenho um projeto agora, mas eu quero abrir essa consultoria para um orçamento. Então, a gente vai te ajudar nisso. Ou você vai ter prazo, fala assim, eu não tenho agora. Então, quando eu tiver o projeto, eu vou querer a consultoria com vocês, ok? Ok. Então, você vai ter um tempo até que você tenha um projeto. Você fala assim, mas é daqui 3 meses só que talvez eu tenha um projeto. Ok, deixa em aberto, porque se daqui 3 meses você tiver um projeto e não tiver a nossa consultoria, muito provavelmente você vai ter dificuldade. Então, é melhor que você tenha isso em aberto. Para você vai ser muito melhor você ter, quando aparecer esse projeto, você vai ter a disponibilidade dessa consultoria. Mas, para esse VIP, são só 20 vagas mesmo. Esse a gente não vai abrir mais, porque imagina que a gente tem os nossos projetos, a gente tem os nossos clientes e a gente vai ter 20 pessoas para a gente ajudar. Então, realmente é bastante complexo. Bom, essa pergunta aqui dele, talvez ele não tenha um curso para começar do zero, para instalar, que ele é eletricista. A gente vai ter também. A gente vai ter um curso para instaladores, mas não do zero. Agora não, a gente vai ter para VRF. Agora, todo curso é importante para você que está começando, tá? Quanto mais você se especializar, melhor. Porque se você não conhece nada, se você já começar conhecendo a teoria, vai te ajudar muito. Porque quando você for para a prática, você já sabe o que é bitola, você sabe o que é tubulação, você sabe o que é isolamento, você sabe o que é cabo chudado, você sabe o que é uma proposta, você sabe o que é tudo. E se você não tem esse embasamento teórico antes, quando você chega na prática, você vai fazer o quê? Oi? Então, assim, a teoria, você conhecer o que compõe uma instalação, quais são os materiais, o que é tudo que compõe um serviço, para você é muito importante. Vamos ter mais uma data? Não, eu não tenho mais uma data. A gente vai ter essa data ainda do dia 3. Vocês ensinam apenas o orçamento ou também ensinam a projetar? Esse primeiro pacote, a gente vai estar desenvolvendo toda essa parte de projeto. Então, no projeto, você vai estar aprendendo a elaborar todo o seu orçamento. Então, você já tem um orçamento, você vai estar aprendendo a elaborar. O próximo produto que a gente vai lançar, que vai ser para outubro, ele vai ser de projeto, mas aí você já tem que ter uma boa noção de tudo que compõe uma instalação. Porque aqui a gente vai estar ensinando tudo que compõe uma instalação, tudo. A gente vai estar dando toda a base de aprendizado, porque se você não tem essa base, você não pode ir para o próximo passo, que é o de projeto.
Então, se você tem essa base que a gente vai estar ensinando nesse aqui, estruturando toda a sua empresa para aprender tudo que compõe uma instalação, para deixar a tua empresa sólida, aí você tem o próximo passo, você consegue fazer um projeto. E aí a gente vai ter o próximo produto que vai ser projeto. E aí a gente vai realmente partir do zero. Cálculo de carga térmica, distâncias, como você dimensiona, como é que você calcula uma infra, como é que você calcula a distância, como é que descidas, tudo, absolutamente tudo a gente vai ensinar, mas é um próximo produto. Mas para quem vai optar pelo próximo produto, você tem que estar muito bem embasado nesse aqui. Você fala, esse aqui eu já sei tudo. Ok. Mas se você não sabe tudo, eu indicaria comprar o profissional, que é muito barato, gente, pelo amor de Deus. Se tua empresa não vale R$1 por dia, não vale nada. Então é muito barato. E aí você tem toda a solidez para tua empresa aqui. Você compra esse pacote e aí depois você vai para o próximo passo, que é o de projeto. Vocês poderiam mandar um e-mail de vocês para contato profissional? Sou de Salvador, gostaria de fazer um network profissional, creio que pode ter valor para os dois. Tá, a gente... Ramon, né? Eu tenho o teu contato então lá no WhatsApp, você está no grupo, depois a gente manda assim o nosso contato para vocês. Então, mais alguma pergunta, gente? Ficou mais alguma dúvida? Assim, sinceramente, eu acho que é muito barato esse produto, muito barato mesmo por tudo que ele oferece. A gente vai abrir absolutamente tudo para vocês e o que vocês tiverem aqui embasa qualquer empresa para o próximo passo. Então, se vocês tiverem isso aqui como base, depois vocês conseguem falar assim, olha, quando você abrir a vaga de mentoria para alto padrão, como que eu me posiciono, como é que eu vendo, como é que eu faço, quais são as estratégias, eu vou querer participar. Perfeito, porque você já tem a base. Quando você abrir o de projeto, eu vou querer. Perfeito, porque você já tem a base. Eu considero isso aqui a base de todo mundo. Então, se você tem a base, você começa a escalar, porque você tem a base. Base é base, gente. Se a gente não tem a base estruturada, desmorona. Então, se você tem a base, você chega no topo. E é lá que a gente quer que vocês cheguem também. Ótimo, tá? Te espero lá, Ramon. Um abraço. E... deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão se endividar, tá? Você fala assim, olha, agora eu realmente não posso, tá tudo certo. Você tá num momento difícil e eu espero que você consiga melhorar e num próximo momento você tenha a disponibilidade de investir R$1 ou R$1,65 por dia na sua empresa. Mas se nesse momento pesa para você R$1 ou R$1,65, no caso do VIP, não é o momento para você realmente. Então, rever o que você tem feito, rever a sua forma de trabalhar, de considerar os seus custos na sua empresa, e aí, numa próxima oportunidade, talvez não seja tão relevante para você esse valor. Mas se agora for relevante, talvez esse realmente não seja o momento para você, e aí você espera uma próxima oportunidade, porque o ideal é que realmente você não se endivide mais, tá? Mas, para quem pode investir R$1 ou R$1,65 por dia, eu acho que vale muito a pena. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Eu posso encerrar? Acho que está todo mundo esclarecido agora. Sim. Uhum. Certo, pessoal? Então, esse pacote a gente desenvolveu, gente, com muita expectativa de atender o mercado. A gente quer realmente que vocês se tornem melhores profissionais. E as pessoas já me falaram, pô, mas você vai ensinar, você vai entregar o ouro, aquilo que você batalhou para fazer, né? Aquilo que você demorou para desenvolver e você vai entregar o ouro. Você tem um nicho hoje de mercado muito mal atendido. Você tem poucos profissionais para clientes realmente qualificados. Você tem pouquíssimos profissionais. Você tem mais cliente qualificado do que profissional para atender. A gente tem uma perspectiva de que até 2024 dobre em bilhões o faturamento de ar-condicionado do tipo VRF. Bilhões a gente está falando.
Então, assim, você acha que só a Proforte vai dar conta de atender? Óbvio que não, gente. Então, hoje, a perspectiva que tem no mercado é de exatos 5% de instaladores qualificados. Eu fiz uma pesquisa com os distribuidores, que são os meus amigos, 5% de profissionais são qualificados para atender alto padrão em obras de maior porte. É muito pouco, gente, é muito pouco para o mercado que tem perspectiva de dobrar bilhões. Então, eu tenho certeza que isso não é o que vai aumentar a concorrência, isso é o que realmente vai permitir que a gente tenha profissionais realmente qualificados no mercado. E eu acho isso muito saudável. Eu acho isso muito saudável, até porque eu prefiro que vocês aprendam com a gente e vocês tenham uma concorrência profissional, leal e realmente capaz, do que vocês comecem isso de uma forma muito aleatória. Porque o que a gente vai abrir aqui para vocês é uma forma de tornar realmente vocês capacitados. E é para concorrer de verdade. Não é para orçar, é para concorrer. Vocês vão concorrer com preço e um preço que deixe a empresa de vocês saudável. Então, eu prefiro que isso aconteça, que vocês aprendam da forma correta, do que vocês comecem a orçar como a gente tem hoje. Um mercado de spliteiro que a tua mão de obra às vezes custa, sei lá, R$800 para instalar um 9.000 e a do Zé custa 550. Então, eu prefiro que o mercado de alto padrão seja realmente qualificado, porque vai estar todo mundo falando a mesma língua. Porque pensa comigo, se o cliente não tem opção de valor, se ele não tem o Zé de 550, ele só tem você de 800, ou o fulano de 780, o ciclano de 820, ele vai fechar nessa média? Então, eu prefiro que realmente o mercado se qualifique dentro de um parâmetro saudável, e isso embasado no que a gente vai orientar vocês, do que realmente não contribuir para isso. Porque se eu contribuo para isso, eu acho que todo mundo ganha, todo mundo. Então, você ganha, eu ganho, todo o mercado ganha. Porque a gente vai estar com profissionais qualificados, profissionais capazes e com uma remuneração realmente saudável para todo mundo. Beleza? Gente, vamos lá? Vamos encerrar por aqui. Eu acho que a gente já falou bastante. E eu espero todo mundo dia 3, ok? Combinado? Bom, pessoal, tudo bom? Obrigado pela atenção. Legal, Lucas. Legal. A gente se vê dia 3 e vai ser um prazer começar com você esse processo, viu? Vai ser um prazer. E o link está lá no grupo, para quem está aqui, vocês podem acessar lá e adquirir o pacote. Pessoal, beleza? Muito obrigada pela participação de vocês e eu espero vocês lá. E alguma pergunta a mais? Nenhuma? Deixa eu ver. Alguém mais tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida em relação ao pacote, em relação ao parcelamento? Só mais uma, bora lá. O workshop será gravado? Sim. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Ele vai ser gravado todo o processo. Então, vai ser disponibilizado tanto o workshop gravado, quanto a aula de CAD, a planilha orçamentária, todo o processo que a gente fizer no workshop, ele vai ser disponibilizado depois para vocês. E aí, além disso, você vai ter acesso à nossa consultoria pessoalmente. E o acesso a esse processo é vitalício, tá, gente? Então, fica tranquilo. O acesso ao curso gravado, ao workshop gravado, a aula de AutoCAD, a planilha orçamentária, é acesso vitalício. Vão ficar com vocês para sempre, caso você, pô, esqueci isso aqui. Volta lá e revê. Tranquilo? Então, é isso. Se tem mais alguma pergunta de alguém? Não tem, então a gente encerra por aqui. Gente, obrigada e um ótimo sábado para vocês. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar lá no grupo e a gente responde por lá. Ok? Até mais, gente. Até mais.